Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando a RSN ao vivo pelo Facebook. A gente já passou das 17 horas, pedimos desculpas pelo atraso, mas vai valer a pena o nosso bate-papo. Pode apostar comigo aqui hoje. A gente tem o prazer de receber João Roberto Araújo. Seja muito bem-vindo, João. Muito obrigado, é um prazer te conhecer e estar aqui com você. Prazer é nosso, e a gente vai falar hoje sobre um assunto que vai mexer com todos vocês que estão aí do outro lado do computador, do tablet, do celular. A gente vai falar de emoção, porque a emoção hoje em dia é um sentimento, são sentimentos, né, porque são vários, que estão despertando na humanidade uma série de atitudes que muitas vezes colocam em xeque a própria humanidade. Podemos dizer assim, João? Podemos dizer sim. Né? O ser humano, ele é pautado pelas suas emoções. Esse cara é um mestre em emoções, esqueci de dizer. Não. As emoções definem o nosso comportamento. Não é? Então, você vê que importância, porque se o nosso comportamento com a nossa parceira, com a nossa esposa, nossos filhos, com a sociedade toda, Certo. está na raiz, sendo definido pelas emoções, como é importante saber sobre elas, não é? Como elas são ativadas, como elas aparecem, como é que a gente pode ter assim um pouco de autonomia sobre elas, como é que a gente pode regulá-las um pouco, não é? Porque uma emoção, por exemplo, tão conhecida entre nós, a raiva. A raiva define a maior parte da violência que nós temos na sociedade. O ciúme, quanta violência, quanto comportamento violento que nasce do ciúme. Se eu entendo que a raiva, se eu posso compreender como ela aparece, se eu consigo regular a raiva, não deixar de sentir. Eu queria já dizer aqui que não existem emoções boas ou ruins, positivas e negativas. As emoções, todas elas contribuem para o nosso desenvolvimento. Certo. Positivamente ou O que é negativamente. positivo e negativo não é emoção, é o comportamento que vem a partir dela. Olha a diferença, gente. Isso é muito importante no desenrolar dessa conversa. Senão a gente fala para uma criança, não sinta raiva, é feio. Não é isso. A raiva existe e ela vai aparecer. O ciúme, é óbvio que você evoluindo, vai sentir menos raiva. Poderá até num estágio muito avançado, quase não sentir a raiva, o ciúme, o medo. Poucas pessoas consideram isso, né? Pouquíssimas, mas não é uma questão de sentir dela ser positiva ou negativa, é questão o que eu faço com ela. Nós todos conhecemos a história do Gandhi, do Mahatma Gandhi. Sim. Não violência. Ele desenvolveu toda uma teoria da não violência, deixou um legado fantástico e ele nos contou, né, nos conta nos seus livros que a raiva que ele sentia da relação da Índia com o Império Britânico fez com que ele criasse a teoria toda da não violência. Ele canalizou a raiva de forma construtiva, em vez de ir para a guerrilha, para matar, para fazer, não é? Às vezes eu digo para as minhas amigas mulheres assim, está com ciúme, o que você vai fazer? Não, eu vou xingar, eu não vou fazer não. Você pode também ir para o salto, passar batom e falar, eu não vou perder essa parada, né? Claro. Então o ciúme faz com que a gente cresça, dependendo de como você... Dependendo de como você enxerga isso. Para você que não conhece ou nunca ouviu falar de João Roberto Araújo, o João é fundador e orientador de conteúdos da inteligência relacional, uma organização que trata justamente disso, da inteligência emocional, de orientações para que essas emoções sejam educadas, para que a gente possa conviver melhor com elas e que a gente possa, para que os alunos ou as pessoas que assistem as palestras ou que se envolvem com a inteligência relacional aprendam conceitos
que sejam colocados em prática para a construção de uma sociedade onde não exista agressão, onde não exista violência. Sim. Seria isso, João? É nesta direção, porque nós estávamos falando como a emoção é importante, é uma coisa muito óbvia que as emoções mereceriam mais atenção nossa. No entanto, as famílias na educação dos filhos e a escola na educação formal não consideram as emoções na educação. Né? Tem gerações recentes dos nossos pais que se um filho se falasse, pai, eu estou com raiva, ele fala, raiva eu resolvo com chicote. Nega, joga debaixo do tapete. Não deixa o filho viver aquilo, ou experimentar. E ser orientado sobre algo que é fundamental. Nas escolas, as emoções são barradas já no portão da escola. Se um aluninho levanta o dedo e fala, professor, ele nem faz isso porque não tem espaço. Porque ele já se sente. Mas se ele levantasse o dedo e dissesse, professor, eu estou com raiva, a professora não saberia. É capaz ela pensar, isso não é problema da escola, isso é problema, sei lá, de quem, ou da família, ou de um psicólogo. As emoções não entraram ainda como algo que deve compor a educação das nossas crianças e nem nós mesmo adultos. Certo. Na tradição literária, artística, as emoções sempre foram muito fortes. Desde lá da mitologia, do mundo grego, nosso berço cultural, a literatura, o teatro, explode, tudo é emoção, não é? Claro. Se você, por exemplo, quiser saber sobre o ciúme na literatura, você pega o Dom Casmurro, né? E vê a história de Capitu. É uma análise profunda sobre o ciúme. No entanto, a ciência começou a se ocupar dessas questões da mente, do cérebro, das emoções, do pensamento, muito recentemente, né? Metade em 1960, 1970, que nós começamos. Então é muito recente essa abordagem científica. E ela foi evoluindo, entrou na década de 90 e já na entrada desse novo milênio, desse novo século, essas pesquisas da neurociência, da psicologia, encontraram com uma outra dimensão importantíssima da vida, que é a pedagogia. Então, esse conjunto de pesquisas de compreensão sobre o cérebro, sobre a mente, sobre as emoções, encontraram com a pedagogia e se criou uma área nova na educação, que é o que me trouxe aqui em Guarapuava, que se chama educação emocional. Quer dizer, uma forma de, com a inteligência pedagógica, colocar esses assuntos para uma criança do infantil, para uma criança de 6 anos que está entrando, está começando a se alfabetizar, para o fundamental todo, para o ensino médio, enfim, para todos nós, porque você precisa de um ajuste na complexidade desses conteúdos para poder trabalhar pedagogicamente na educação. E esse é o nosso trabalho, é fazer esse ajuste dessa criação científica em torno das emoções para material que um professor e os alunos possam usar em sala de aula. E que pais possam receber em casa também para mudar um pouco o seu tratamento com as crianças, com seus filhos. Certo. Aonde entra a cultura pela paz aí, João? A cultura pela paz é sinônimo de educação emocional. E vou te dizer por quê. A paz é o contraponto à violência. A violência é ignorância. Eu gosto muito de fixar essa. Então vamos repetir, isso é importante, porque em tempos de Facebook, em tempos de... A violência já começa ali, não começa nas redes sociais. Olha que interessante, o punhal, ele fere no aço, mas fere no cabo. Quem violenta, se violenta também. E às vezes a gente pensa assim, só na vítima, mas o algoz também se destrói com a violência. Em algum nível, ou no nível psicológico interno, ou no nível objetivo. Certo. Então, a violência é ignorância.
antes de tudo, se enfrenta com educação. Então violência não gera, ignorância não gera violência, ignorância é violência. Ignorância é violência. É ignorância porque todo gesto de violência é uma incompetência de lidar de outra forma. Eu estou diante de um conflito e isso me dá uma emoção desconfortável e eu resolvo o conflito mandando matar o outro, ferindo o outro. Isso é ignorância, porque eu não sei lidar com o conflito. Bárbara, faz favor para mim lá, por gentileza. Obrigado. Eu não sei como lidar com o conflito de outra forma. Né? Então, se violência é ignorância nós vamos tratar com educação, existe, por exemplo, se você quiser aprender inglês, você tem que fazer o quê? Eu tenho que me matricular. Você tem que estudar. Exatamente. Tem que estudar, tem um esforço, tem um material, né? Certo. Então, você, por mais religioso que seja, você não vai no seu templo religioso e fala, meu Deus, me faça falar inglês. Você sabe que o teu Deus pode te ajudar, mas você precisa estudar inglês para falar inglês. Em relação à paz, nós estamos só pedindo a Deus, meu Deus, me faça pacífico, meu Deus. Já evoluiu um pouco para uma passeata, vestido de branco, um concurso de cartazes na escola, às vezes acendendo incenso, mas é muito pouco. Entendi. A paz é um processo de aprendizagem. Paz se aprende. Como a gente aprende matemática, aprende geografia, aprende linguagem, você aprende os fundamentos da paz. A paz precisa ser ensinada na escola, ensinada na família. Uma pessoa não nasce pacífica ou violenta. Essa é uma realidade, é uma construção cultural. Então, quando você percebe que a paz é um processo de aprendizagem, e que se é um processo de aprendizagem, ele está no contexto da educação, mas que educação? A educação para as emoções, porque não é só a educação para a matemática, para a geografia, para o intelecto. É uma educação, metaforicamente, é uma educação para o coração, é uma educação para os sentimentos. Porque se você tiver uma boa educação para as emoções, você vai fazer uma regulagem da sua raiva e não vai matar. E pode ser uma evolução na vida. Por isso que educação emocional e cultura de paz são sinônimos. Só que é a resposta mais consistente, não é? Porque você fala, afinal, eu queria tanto ter paz, o que eu faço? Passeata, se veste de branco, como eu brinco, faz uma prece, tudo é bom. Mas se você quiser ter uma ação consistente, eficaz, você precisa considerar que a raiz da violência estão no mau gerenciamento das emoções. E por isso precisa de educação emocional, estruturada na escola e na família. Certo. E quando você trabalha mais, então, com educadores, professores e também com crianças. E quando, por exemplo, você se depara já com... você atende adultos também? Não, nós temos uma ação voltada de forma estruturada para as escolas. Para as escolas. E para as famílias. Certo. Então, para a escola está estruturada em ensino fundamental, ensino médio, ensino infantil, tem os anos... São as escolas que vão atrás de você? Ou você ou a sua organização que procura as escolas? Não, para tudo começa com você. Quando tem uma ideia, você corre atrás. Certo. Nós vamos atrás das escolas. Já faz uns 15 anos que a gente corre para procurar a escola e dizer, isso é importante. Hoje nós estamos num ponto de mudança que as escolas estão procurando. O que mudou de lá para cá, desses 15 anos quando você começou até hoje? Você sentiu Há pouco conversávamos, antes da entrevista, eu queria me lembrar exatamente como você disse, mas eu acho que vão me faltar as palavras. Você disse que não existe o bem... A emoção positiva. A emoção positiva e a emoção negativa. Existem comportamentos destrutivos e construtivos. Certo, mas sim, também. Você disse que houve uma evolução
de tempos passados, onde existiam muito mais guerras, muito mais morte e muito mais violência do que hoje. A hora que você falou isso, João, eu me peguei pensando, mas será que realmente a gente vê tanta coisa acontecendo, tantos casos de violência que nos assustam dia após dia? Quando você acha que você não vai mais se assustar com nada, ou que você já viu tudo, você de repente se depara com uma situação, um caso que aconteceu lá ou aqui, ou perto, ou lá longe, e que te choca. Certo. Vamos pegar alguns flagelos da humanidade. Ok, bora. O primeiro, a morte. A morte. A morte. A quantidade de crianças, de recém-nascidos na Idade Média, ou há 200 anos atrás só, que morriam nos primeiros meses, era quase 1/4 da população de crianças. Hoje, menos de 1% na estatística do planeta toda, a mortalidade infantil é menos que 1% da totalidade. Olha que diferença. Sim. Se nós pegarmos a morte de adultos na França do século XVIII, com o Rei Sol, com Luís XIV, todo pomposo, morreram mais de quase 3 milhões de franceses por fome, porque era a fome de não ter por causa de secas duradouras. Se não tem pão, hoje nós não não vivemos a hoje. população é muito isso. Exatamente. E essa realidade, isso valeria a pena a gente conversar num outro momento. É muito interessante essa expressão da Maria Antonieta. E depois, você vê, as mortes. Você pega as epidemias, você pega 1/4 da população da Europa e da Ásia morreu com a peste negra no século XIV. Não é? A gripe espanhola chegou a quase meio bilhão de habitantes. Certo, mas isso são... E agora não tem. Hoje até a AIDS já não é mais uma sentença de morte. Sim. Nós melhoramos muito. Sim, mas então e estamos a guerra falando aí exatamente, mas estávamos falando então em questões de físicas, vamos dizer assim. Sim, isso que eu estou querendo colocar. Você Tá. vê, nós morríamos muito com a guerra. No século passado, 5% da população morreu com guerra, soldados lutando nas guerras, contra muito mais no século anterior, e nesse século até agora nós estamos com um índice de 1%, com uma tendência de redução. Quer dizer, nós estamos resolvendo as guerras, as epidemias, a morte, estamos vivendo mais, mas paradoxalmente, Exatamente. é isso que é a questão. São outros desafios. Em 2012, 800 mil pessoas se mataram no planeta. Vamos repetir esse número? 800 mil pessoas. Em 2012, 800 mil pessoas se mataram, se suicidaram no planeta Terra. Então, e 500 mil morreram com morte violenta, de crime urbanos, etc. Certo. 120 mil morreram na guerra. O suicídio disparou na frente, é a maior causa de morte violenta. A gente está no Setembro Amarelo. Exatamente. A gente está, é um mês que estão acontecendo várias ações no mundo todo. Não sei se no mundo, perdão. É no mundo todo, porque é uma ação da Organização Mundial da Saúde, exatamente. Falando-se que é preciso falar sobre isso, prevenção, porque os números estão aumentando de uma maneira assim gritante, né? As pessoas hoje estão se matando muito mais do que se matavam. A que você atribui isso, João? Nos países desenvolvidos, mais ainda. Singapura. Países que na teoria não teriam sucesso material total, qualidade de vida, desenvolvimento, isso está nos fazendo, todos os sentidos. É interessante, isso está nos fazendo acordar que há um desequilíbrio. Nós temos um conceito de desenvolvimento subdesenvolvido. Isso é um trocadilho. Nossa compreensão do que é uma comunidade desenvolvida ela está baseada numa visão subdesenvolvida, porque ela prioriza demais o tecnológico, o econômico, e negligencia as dimensões fundamentais do ser humano.
que é o seu bem-estar subjetivo. Sim, Então, o emocional. Que tá Mas não está muito ligado, tudo não está ligado. Tudo está ligado, mas é preciso. Você tem pressão para ter casa mais bonita, roupa de grife e tal, mas ainda não existe uma pressão para você olhar para dentro, para você olhar essa outra dimensão do ser humano. E ela, tendo sido esquecida, agora ela está chegando para cobrar. Né? Você sabe que quando você nega muito, essa realidade negada, ela vem de formas perversas de cobrar, né? Uma outra dimensão. É causa e efeito. Então você fala, as escolas não falam de emoção, não falam de subjetividade. Você chega numa escola, qual que é o seu grande objetivo? É passar no vestibular, é ganhar, é ter status. Isso acaba esbarrando na questão da escola doutrinária? Não, né? Ou não? Não, eu acho que é uma visão equivocada, um valor equivocado que está na cultura. Se eu trouxer o senso comum, se trouxer um filho aqui para apresentar, um filho adulto, como é que vai apresentar? Este é meu filho, passou em primeiro lugar no vestibular, a gente acha o máximo. Agora ele está empregado numa multinacional com um salário maravilhoso. Esse é o meu filho. E se você for no bairro, aquela casa mais bonita é dele. É triste dizer, mas é assim que a gente quer apresentar o nosso filho. Isso que é o conceito subdesenvolvido. Conceito novela das 9. Se eu trouxer o meu filho e falar, esse é meu filho aqui, porque o João Arthur, o meu filho, ele é muito bem resolvido, ele se sente bem, ele é uma pessoa que está em paz, e ele está equilibrado no trabalho e no bem-estar subjetivo. Você fala isso, né? Não fala do seu filho de uma forma mais interessante. Não, entendi perfeitamente. Cara, isso é sensacional. Essa visão, então, a gente... tanto é que nós temos... Outro dado importante registrar é que em 2015 a Organização Mundial da Saúde fez uma grande pesquisa no mundo sobre a depressão e os transtornos de ansiedade, e o Brasil ficou em primeiro lugar. Depressão e ansiedade. Transtorno de ansiedade em primeiro lugar. Em São Paulo, na nossa capital paulista... Você mora lá? Eu moro em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Mas vivo rodando por aí. Certo. Mas em São Paulo, essa pesquisa mostrou 43% dos paulistanos, em algum momento da sua vida, já tiveram transtornos e precisaram usar remendo de tarja preta. É a verdadeira paulisteia desairada. Você conhece o Rivotril? Sim. O Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. Então, isso tudo nos faz parar e pensar. E a nossa, lógico que eu não tenho uma resposta cabal, é tão complexo. O que parece que nós estamos acordando é que o maior desafio deste século é educar para as emoções, é educar, criar umas condições para que as pessoas, além de ganhar dinheiro e dimensão material, também possam ter um bem-estar subjetivo. E que isso não esteja ligado a essas questões materiais, a status, a ter cada vez mais e mais e mais, que isso não... Agora, é muito difícil, porque a sociedade capitalista, consumista, dificulta bastante. Isso é um ato heróico de você escapar dessa máquina de triturar, que é esse modelo consumista. Então, por isso é extremamente desafiador. A gente tem que ir devagar, ir colocando aos poucos, porque a mudança não é uma revolução, é uma renovação. Eu preciso ir compreendendo os poucos. No dia a dia eu vejo nas escolas, os professores. Agora, o que é maravilhoso para dizer para você é que eu percebo que a receptividade sobre isso é imensa. E aí está o combustível da mudança. As pessoas falam, é muito difícil mudar, mas eu acho que faz sentido e precisa. Os professores se surpreendem. Se surpreendem e acolhem com uma extrema boa vontade. E acolhem não como mais um encargo, eles acolhem como uma resposta para eles mesmos. Eles têm os mesmos problemas que as crianças têm. Eles têm problemas em casa com o marido, com os filhos.
Sim. Eles precisam de... hoje, a formação continuada e os cuidados com os professores não estão indo além dos conteúdos que eles lecionam. Então, os professores são retirados para estudar mais matemática, porque eu leciono matemática, mas sobre a vida, e eles estão precisando urgentemente de ajuda para verificar como é que eles lidam com a complexidade dessas coisas todas que estão caindo lá na sala de aula. Então, quando nós falamos de emoção, etc., eles ficam assim, no momento de ter um susto inicial, mas depois da formação, do tempo de preparação para eles irem para a sala de aula com esses conteúdos, aí nós percebemos uma aceitação muito grande. 2 casos. A conversa está muito boa, eu poderia me estender aqui por horas, porque falar de emoção é falar de humano, é falar de mim, de você, dele, enfim, de todos nós. Já que a educação, a gente é um dos temas, e como é que o aluno, como é que a criança se comporta ou pode vir a se comportar. Nós temos 2 casos recentes. No mesmo estado, em Santa Catarina, uma professora foi agredida violentamente por um aluno de 15 anos de idade, que estourou a cara dela, né, o termo é esse. E nós tivemos agora, na semana passada, algumas alunas que deram água de privada para uma professora bebê com comprimidos moídos dentro dessa água. E isso não aconteceu uma, foram várias vezes. João? Eu não quero, porque é tão óbvio a violência contra o educador, e ela é tão ressaltada, que eu acho que é desnecessário que eu fale sobre isso. Tá. Eu quero colocar um outro olhar. Por favor. Existem moças que ficam grávidas, e quando elas ficam, e elas são despreparadas, por circunstâncias históricas, elas são muito despreparadas. Eu vou falar da moça, mas o moço sim, também. Mas ela fica grávida. E a hora que ela está grávida, ela fala assim: o que essa coisa está fazendo aí que eu não quero, que eu não gosto? Tem crianças que já recebem um nível de frustração antes de nascer altíssimo. É 9 meses de negação afetiva, psicológica e de agressão física, às vezes tentativa de aborto, alimentação, droga. Tem criança que nasce e não é olhada, e não é acolhida, porque a coisa mais importante para uma criança quando nasce é o acolhimento afetivo, porque é muito difícil nascer. A gente não lembra, mas é muito difícil nascer. A luz, o ruído, o novo, a simbiose com a mãe. E tem criança que não é olhada. Tem criança, a Organização Mundial da Saúde tem um estudo sobre o chacoalhão. É impressionante como crianças recém-nascidas, por chorarem no berço, são chacoalhadas violentamente e jogadas no berço de novo, por pais que beberam, que estão alcoolizados, etc. Tem crianças de 3, 4 anos que andando pela rua, segurando na saia da mãe, a mãe fala: você é um estorvo na minha vida, não sei por que você nasceu, você só atrapalha, você tem problema. Isso para não falar de crianças que foram abusadas sexualmente, que foram incomodadas sexualmente, e é extremamente difícil compreender isso. E essas crianças caem na escola. Felizmente não é a maioria, mas tem crianças que têm uma história de frustração imensa. E a violência vem de uma história de frustração. Lógico que uma hora isso vai estourar. Existe o processo de resiliência em muitos casos, mas a violência é frustração, é desequilíbrio entre frustração e satisfação. E aí chega na escola, ela entra na escola com déficit afetivo. Déficit afetivo? Está claro o que é, né? Sim. O déficit afetivo. Sim. E o déficit afetivo, cientificamente está demonstrado que o déficit afetivo cria déficit de aprendizagem. Uma criança com déficit afetivo tem dificuldade de aprender, né? Porque ela fica, é uma turbulência, ela tem uma ferida interna. Se você tem, acho bom lembrar isso, você tem um amigo, uma pessoa que teve um acidente de carro e está no hospital, todo engessado na coluna, na
nas pernas, no braço, e você vai visitá-lo, você vê aquela imobilidade dele e você é incapaz de falar, você pode pegar um copo d'água para mim, você está vendo que ele não pode. Eu estou querendo usar isso como metáfora. A gente muitas vezes está pedindo um copo d'água para uma criança, porque não está vendo que ela está engessada mentalmente. Então você a reduz, por que você não faz a lição igual o Pedrinho, igual a Marinha? Você é vagabundo. Eu não estou dizendo desses casos, sim, mas é preciso olhar a história toda, não é? É óbvio que precisa de uma resposta radical para evitar e proibir e criar as condições para que uma professora não sofra essas histórias que você acabou de falar e que é tão recorrente no Brasil. Mas, igualmente, nós precisamos questionar o que está acontecendo, não é? Eu vou lá no Nordeste, por exemplo, em alguns lugares, tem crianças que falam assim, eu vou matar mesmo, se mexer comigo eu mato. Se mexer comigo, eles têm toda uma raiva dentro deles, uma hora que vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Precisamos proteger demais esses professores maravilhosos que se dedicam e que estão fazendo isso e sofrendo tanto. Mas também não podemos perder a perspectiva de que existe uma fábrica de violência que está... Porque a violência não cai do céu, a violência é uma construção. Eu não fico violento de uma hora para outra. Claro. Nós estamos criando a violência. Que bom que eu tenho esse tempo, porque você está no contexto da mídia, mas quanta violência na mídia, na sociedade. Demais, a gente está aqui. Quais são... Nós precisamos ensinar a tolerância, nós precisamos ensinar o diálogo. A maior fome dessas crianças violentas, eu arrisco a dizer, alguém vai me criticar, mas a maior fome dessas crianças violentas é a fome de ser compreendida. Certo? A maior fome. Se você não precisa resolver o problema dela, fala, vem aqui, o que está acontecendo com você? Mas a escola não tem tempo para isso. E nem a família. A escola não tem tempo, a história tem tempo para cobrar a matemática, a memória, isso e aquilo, mas não vai dizer, vem cá, me conta o que está acontecendo com você. Parece que isso não é papel da escola. Nós precisamos humanizar mais a educação. Né? E na medida em que a gente não faz isso, essas questões ficam mais fortes. João Roberto Araújo, um prazer te conhecer. Eu fiquei até assim, sério, porque ele estava falando de uma maneira tão envolvente, e que te faz pensar e que te faz refletir. Eu pensei 3 frases do teu site, quem quiser conhecer, né? inteligenciarelacional.com.br, você vai saber um pouco mais de tudo o que esse cidadão aqui incrível faz pela educação do Brasil e pelas crianças, para que elas não se tornem, que não venham a se tornar adultos mais violentos ainda e que cheguem no momento... Infelizes, exatamente, infelizes. Eu pensei em 3 frases aqui: viver intensamente, integralmente o momento presente. A vida é caminho e não chegada. A felicidade nasce na mente sadia, na busca pela sabedoria e na educação emocional. Muito obrigado. Assina embaixo. Palavras dele. Muito obrigado. João, muito obrigado pela tua presença. O João está participando de 2 eventos, um aqui em Guarapuava e outro em Boa Ventura do São Roque. Isso. Né? Justamente tratando disso, da não violência, da cultura pela paz, perdão. A casa é sua, seja bem-vindo sempre. Quando passar por Guarapuava, venha até nós para contar como é que andam essas suas andanças aí por esse Brasil afora. Fique à vontade. Muito obrigado. A gente sempre espera, né? É sempre prazeroso quando a gente fala de algo que gosta, mas a gente deseja também que repercuta e que possa fazer sentido para as pessoas. Com certeza, compartilhar também é um segredo. Obrigado mais uma vez, João.
Até logo. Obrigado. E a gente volta na próxima sexta-feira com mais uma entrevista aqui, diretamente da redação da Rede Sul de Notícias. Você pode ver que a gente está com um novo investimento aí, vem muita novidade por aí. Ainda não está pronto, mas logo, logo a RSN vai surpreender você. Aguardem. Obrigado. A gente se vê. Até logo.